Hoje eu vou expor o final do capítulo 1 de Eclesiastes. Então abram a Bíblia de vocês em Eclesiastes, capítulo 1, dos versos 2 ao verso 18. Nós, há uns 3 domingos para trás, nós vemos o capítulo 1 de Eclesiastes, o começo até o verso 11. Então hoje a gente vai terminar o capítulo 1. E se você quiser muito ver o restante de Eclesiastes, está tudo gravado no canal da igreja. Toda a exposição de Eclesiastes está lá no canal. Só faltava só faltava o capítulo 1. É por isso que intencionalmente eu preguei o capítulo 1 para que a gente tivesse o capítulo 1 gravado também. Então todo o capítulo 1, 2, 3, até o último capítulo de Eclesiastes está no canal do YouTube da igreja, qualidade de som boa, né? Então vai lá e ouça, vai lá e melhore cada vez mais. É uma exposição maravilhosa o livro de Eclesiastes. Então Eclesiastes capítulo 1, dos versos 12 ao verso 18, diz assim: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Vamos orar? Pai, que a palavra do Senhor, que é inerrante, que é suficiente, que é tudo que eu e meus irmãos precisamos para que as nossas obras possam agradar ao Senhor, a nossa vida possa se conformar à vontade do Senhor. Trabalhe nos nossos corações, aplique a palavra do Senhor, nos dando entendimento, clareza. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje não tem mais, um programa na Cultura, se não me engano, de um ator que era o Antônio Abujanra. É um ator mais antigo, famoso no Brasil, e ele tinha um programa, o programa do título Provocações, muito bom, programa de entrevista, para quem gosta, muito bom. O programa dele tem no YouTube e é bom mesmo o programa. Entrevista pessoas inteligentes, conversa boa, agradável. E ele tinha por costume, todas as vezes que ele encerrava cada entrevista dele, ele, depois de terminar toda a sua série de perguntas, ele fazia uma pergunta para todos os seus convidados. E a pergunta era: o que é a vida? E se você, por curiosidade, for ver o programa, e você vai perceber que quando ele faz essa pergunta, o que é a vida? E é tão interessante que ele é um ator, um dramaturgo, um cara extremamente inteligente, ele tem uma voz de locutor, e ele olha para você e ele diz assim: Valdeir, o que é a vida? E ele fala de um jeito que você treme. E a pergunta parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo ela é extremamente complexa. Porque se eu perguntar para você, e eu faço já essa pergunta, o que é a vida? Como você responderia essa pergunta? Eu já vi alguns programas dele e as pessoas entram em desespero.
Teve um convidado uma vez, ele chorou desesperado, ele não sabia responder. Ele falou assim: me responde por favor, que eu não sei. E você vai ver pessoas extremamente inteligentes tentando dar uma resposta para o que é a vida. E é isso que Salomão está tentando responder para nós. Na verdade, o livro de Eclesiastes, nós vimos na primeira exposição, que Salomão ele tenta expressar em palavras o sentimento que todos nós temos de que a vida é boa, o mundo é bom, mas não preenche o vazio, o buraco do nosso coração. É por isso que tem pessoas que têm tudo e não têm a alegria, a felicidade. É porque o mundo é bom. Ter essas coisas é bom, mas ela não preenche o vazio. Então, o que é a vida, o saber viver a vida, é algo extremamente importante para nós. Então, Salomão, o homem mais sábio que pisou na terra, ele escreve o livro de Eclesiastes já um senhor. O livro de Cantares, Salomão escreve na sua juventude. Ele é um livro de romance e amor. Ele vai contar a história dele com uma mulher. Então é um livro extremamente romântico. Ele está na flor da idade, ele vive toda essa paixão. Mais à frente, ele já maduro, né? Como é que a gente vai pensar no homem mais sábio, que ganhou essa sabedoria de Deus já na juventude, mas ele já mais sábio, ele escreve o livro de Provérbios. Mas o livro de Eclesiastes, ele é fruto da velhice. Ele é fruto de alguém que viveu muito. E tudo isso que ele fala nos 13 capítulos aqui, ele enriquece, porque ele fala com quem tem conhecimento de causa. Ele vai dizer no próprio livro de Eclesiastes: eu experimentei tudo. Ele vai dizer no livro de Eclesiastes: nada do que os meus olhos viram, eu lhes neguei. Olha que frase profunda. Tudo que os seus olhos viram, ele usou, ele testou, ele provou, ele experimentou, ele viu. Então, nós estamos aqui, meus irmãos, diante de um livro de alguém que tem conhecimento de fato. Ele tem uma sabedoria que transcende a nossa compreensão. Foi algo dado por Deus. Então Salomão aqui, ele vai responder qual é o sentido da vida. Qual é a vida? E essa é uma pergunta que, se a gente fosse monetizar ela valia $1 milhão. Depois você faça esse exercício durante essa semana. O que é a vida? Tenta responder essa pergunta que parece ser tão simples, mas quando você tenta colocar ela de uma maneira sistemática e organizada, você vai perceber que ela é extremamente difícil. Então, a partir de agora, nós estamos aqui diante daquilo que nós poderíamos chamar da autobiografia de Salomão. Ele vai começar a contar para nós o que ele viu, o que ele experimentou, o que ele testou, tudo aquilo, para ele tentar responder isso para nós aqui. Então nós vamos observar aqui essa experiência da vida acumulada desse servo do Senhor que viveu tantas coisas, experiências, riquezas, glória, poder, ao longo dos seus 40 anos de reinado no trono de Jerusalém. Então, o pregador aqui, ele começa a investigação a essa pergunta aqui tão simples, mas é ao mesmo tempo tão complexa. Ele foca na sabedoria humana. Ele começa a investigar. Será que o sentido da vida está na ciência, da sabedoria, no conhecimento? Porque às vezes as pessoas têm isso. Então Salomão, se você olhar todo o texto, todo o livro, ele vai perscrutar todos os ângulos da vida. E ele começa pela sabedoria. Será que na sabedoria ele vai encontrar resposta para o que é a vida? Será que a sabedoria é a resposta para que a gente possa entender como que essa vida, ao mesmo tempo que é boa, agradável, mas ela não preenche, ela nos angustia, ela nos deixa sempre com uma dúvida no nosso coração? Então ele começa no verso 12, ele diz assim, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Então, somente Salomão, meus irmãos, encaixa nessa descrição aqui. Depois da morte de Salomão, todos nós sabemos
que o seu filho, que não aproveitou nada da sabedoria do pai, quando você começar a ler o livro de Samuel, você vai perceber que aquilo que o pai tinha de mais, o filho tinha de menos. Então, quando Salomão morre, a primeira coisa que o seu filho faz, quando assume o trono, é conseguir acabar com tudo aquilo que o pai fez. Então, o trono é dividido, Israel é dividida. Então 10 tribos vão para um, e 2 tribos ficam com o filho de Salomão, que reina em Judá, em Jerusalém, que é o reino do sul, e as outras tribos é o reino do norte, que eles vão para Samaria. Então, quando ele fala que eu, o pregador, venho sendo rei em Israel e em Jerusalém, é só Salomão que se encaixa nesse perfil. Ele não teve outro filho que se encaixa nesse perfil Davi. O filho que reinou foi Salomão. Então aqui ele é pessoal. Ele vem trazendo para nós essa descrição. No verso 13, ele diz assim, ó: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Meus irmãos, uma coisa que é interessante quando a gente lê a história de Salomão, quando ele se torna rei de Israel, ele recebe um presente de Deus. Ele recebe uma bênção, uma dádiva incalculável. Aquilo que sempre foi o sonho das crianças. Eu já sonhei isso, você também já sonhou isso. Quem nunca sonhou em chutar, encontrar a lâmpada, esfregar e fazer 3 pedidos? Eu sempre tinha 3 pedidos. Se eu chuto essa lâmpada. Então, naquela forma lúdica e de criança, da nossa crença de menino, se eu encontro essa lâmpada, eu ia fazer 3 pedidos, mais 3 pedidos caprichados. Então, quando a gente era criança, a gente pensava, se eu encontro essa lâmpada. Já quando a gente é adulto, a gente pensa em outro presente maior. Se eu acerto aqueles 6 números na quarta-feira ou no sábado. Se eu acerto aquele número do 31 de dezembro, então, Senhor, aí minha vida muda. Então, Salomão, meus irmãos, ele experimenta de fato essa realidade na vida. Aquilo que ninguém nunca experimentou, Salomão experimentou. O sonho da lâmpada, Salomão teve. O sonho dos 6 números, Salomão recebeu. De forma melhor e diferente. Mas 1 Reis 3,5 diz assim, ó: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho. Disse-lhe Deus: pede-me o que quiseres que eu te dê. Olha, gente, o que é isso? O próprio Deus aparece para você e fala: pede o que você quiser que eu vou te dar. Foi isso que aconteceu com Salomão. Meus irmãos, Salomão, ele pede aquilo que eu tenho certeza. Eu vou responder por mim, eu não pediria. Eu não ia gastar esse prêmio pedindo sabedoria. Não, eu ia pedir outras coisas. Isso aponta para o meu coração, que é fraco. Mas Salomão, meus irmãos, ele simplesmente pede sabedoria. Olha o que Salomão responde no verso 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Que maravilha. E a Bíblia diz para mim e para você, meus irmãos, na continuidade dos versículos, que Deus se agradou. Deus se agradou do pedido de Salomão. Olha o que Deus diz para ele nos versos 11 a 13 de 1 Reis, capítulo 3. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti haverá. Também até o que não me pediu eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Olha, Salomão, meus irmãos, ele recebe sabedoria de Deus. Mas isso não significa que ele já tivesse conhecimento das coisas.
ele precisou buscar e adquirir esse aprendizado. E é tão interessante que quando você vai ler o livro dos reis, isso marca o aspecto da bênção de Deus na vida de Salomão. Tem um episódio que ele manda matar Adonias. Ele manda matar Adonias, aí o autor conta essa história e na sequência ele conta a história daquelas duas mães que uma dormindo e uma mata o filho e a outra diz que o filho que está vivo é dela, e Salomão faz assim: traz para mim uma espada que eu vou trazer e vou dividir essa criança no meio. E aí a mãe: não, pode dar para ela. Então a mãe é você. Então o texto mostra para mim e para você que depois que ele tem esse encontro com Deus, depois que ele recebe de fato essa dádiva da sabedoria, aquele que uns 2 capítulos antes manda matar o irmão, agora não, agora ele é prudente, ele tem uma sabedoria diferente. E todos ficam extasiados com a sabedoria dele. E ele é um homem aqui velho, ele gastou toda a sua força, sua energia fazendo essas coisas. Olha o que ele vai dizer: eu apliquei o coração. Salomão aqui, meus irmãos, está dizendo que ele buscou esse conhecimento de maneira sincera, com toda a sua força, de todo o seu ser, como um bom caçador, aquele que busca a presa com toda diligência. Ele buscou o conhecimento, ele buscou a verdade, ele foi atrás. A busca de Salomão, ele era disciplinado e abrangente. As palavras aqui que ele usa, né, esquadrinhar e informar, indicam a seriedade do esforço dele. Ele foi minucioso. Ele queria, meus irmãos, de fato, compreender a vida, e a sua busca era tão intensa e também extensa. Ele foi em todos os lugares que ele podia ter ido. Ele buscou conhecimento, ele buscou a sabedoria de maneira intensa e extensa. Então, Salomão, ele olha debaixo do sol e busca toda a sabedoria e conhecimento que possa encontrar. Ele é diferente. Salomão está em busca de sentido da vida. Mas no capítulo 1, quando ele começa, ele dá para nós a pista. Ele sempre está olhando numa perspectiva terrena, humana, para depois mostrar para nós uma perspectiva acima do sol. E ele vai descobrir, ele vai mostrar para mim e para você que toda essa sabedoria humana, todo esse conhecimento debaixo do sol é vaidade. A palavra que ele usa para sabedoria aqui é um termo amplo, mas pelo contexto refere ao homem que pode aprender sobre tudo sem qualquer conexão com a revelação de Deus. Essa sabedoria que ele está buscando aqui é alguém que busca uma sabedoria igual o mundo busca, descartando o Deus das Escrituras, o Deus que revelou, que criou todas essas coisas. Porque às vezes nós esquecemos que Cristo, ele é a verdade. Na teologia tem uma expressão que diz que toda verdade é verdade de Deus. Por isso que as falsas religiões crescem. É por isso que os falsos profetas e os falsos dentro das igrejas, eles conseguem enganar muitas pessoas, porque eles fazem isso com a Bíblia aberta. Tudo aquilo que eles ensinam tem porções de verdade. Essa semana eu vi 2 vídeos, por exemplo, daquele pastor que eu falei para vocês, eu até mandei para o Valdeir, não sei se ele viu, a sagacidade, a esperteza dele falando coisas terríveis. Porque fala de uma sabedoria que não é de Deus. Mas nisso tudo tem aspectos da verdade. É por isso que o engano engana. Lembra? O anticristo, o falso Cristo. Meu irmão, se você não for um conhecedor do que é original, você vai carregar uma bolsa da Louis Vuitton achando que você está abafando. Você vai calçar um tênis da Nike achando que está abafando. Mas quem não conhece o original, quem não pode pegar, quem não pode, com o seu tato e com o seu conhecimento de causa, ele vai desfilar com um falsificado que parece que é original, mas é mentira. Então é por isso que o engano ele prolifera, porque ele parece que é verdade, ele tem cara de verdade, mas ele não é verdade, ele é mentira. Mas tem porções. Por isso que
as falsas igrejas e essas falsas religiões, elas enganam muito as pessoas. Porque tem porções de verdade. E toda verdade é verdade de Deus. Toda verdade, ela vem de Deus, porque Cristo, Ele é a verdade. Mas nem toda verdade, Ele leva ao Deus da verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Lembra que eu falei? Todos os caminhos levam a Deus. Num sentido é verdade. Porque você vai morrer. E a primeira pessoa que você vai encontrar é Deus. Agora, nem todos os caminhos levam ao céu. Jamais. Só um caminho leva ao céu. Só Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, existem aspectos da verdade que eu e você precisamos de tomar muito cuidado. Porque as pessoas nos envolvem colocando porções, temperos da verdade. Mas com o intuito de nos enganar. Então a pergunta que nós devemos responder é: até onde essa sabedoria nos leva? Ela nos ajuda e nos leva a adorar a Jesus como Filho de Deus? Ela nos leva à vida eterna? Ela nos ajuda a entender por que tudo importa? Porque Salomão, ele começa o capítulo 1 e a gente entra em depressão quando começa a ler. E parece aquele pessimismo, então não serve nada, não adianta fazer nada, mas pelo contrário, tudo importa. Porque a nossa perspectiva é acima do sol, é olhar acima do sol, para o Deus que criou todas as coisas. Então, nós temos que aprender a olhar para a vida e perguntar o que é bom, o que faz bem. Lembra o autor de Hebreus exortando a igreja? Vocês precisam crescer, amadurecer para discernir o que faz bem e o que faz mal. O que é heresia, o que é engano, o que é verdade. Então, nós precisamos disso. Então, buscar as respostas é o sentido de tudo que os homens querem. Os homens querem saber respostas. Nós somos tão orgulhosos que nós não conseguimos dormir sem resposta. Meu irmão, imagina Jó, no século 21, vivendo o que ele viveu, dormindo todos os dias, em volta desse neopentecostalismo louco que o Brasil vive, que quer dar resposta em nome de Deus para tudo. Imagina Jó. Porque Jó, meu irmão, ele não sabia de nada do que aconteceu com ele. Zero informação. Lê a história de Jó. Eu e você sabemos porque nós lemos o livro que ele não leu. Então há uma ânsia do meu coração, do seu coração, por buscar respostas. Há uma ânsia tão grande que o próprio Deus disse lá em Deuteronômio 29, aquilo que eu revelei pertence a vocês, e conheçam e busquem, mas aquilo que eu não falei, aquilo que eu tranquei, aquilo que eu fechei, aquilo que eu cobri, não mexam. Mas aí a gente quer ir nisso, a gente quer ir naquilo que Deus não disse. E ele termina, o verso 3, ele vai dizer assim, esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. Então Deus colocou no coração do homem esse desejo por conhecimento, esse desejo por investigar, esse desejo de aprender. E lá em Gênesis 2:19, nós vemos Adão fazendo isso. Lá no Éden, ele era o responsável por colocar nome nos animais. Olha a criatividade, olha a inteligência, a sabedoria. Olha Adão, ele colocou o nome de leão. Leão tem nome de leão, parece que é leão. Jacaré, cavalo, tudo combina. Ele é alguém que já faz essas coisas. Então, isso envolveu investigar, criatividade, imaginação. E Adão já fazia tudo isso, porque Deus deu isso para mim e para você. Isso é uma característica. Nós gostamos de conhecer. Nós gostamos de cultura inútil, não é? É bom conhecer coisas que não servem para nada, mas talvez um dia vai servir. Eu estava, por exemplo, pesquisei uma cultura inútil. Diz assim, um vaso sanitário com uma válvula e tempo de acionamento de 6 segundos gasta 12 litros de água na descarga. Mas quando essa válvula está com defeito, pode chegar a 30 litros. Olha, cultura inútil, mas é um conhecimento bom. É coisa que eu não sabia. Dou uma apertadinha, 6 segundos, 12 litros, mas se tiver estragar 30 litros vezes não sei o que, para quem gosta de fazer conta, talvez é por isso que a água chega cara. E a gente gosta dessas coisas, nos dá curiosidade, aguça a nossa curiosidade. Mas debaixo do sol, o conhecimento é algo cansativo. Nós já ouvimos essa frase, né? Pensar
não dói. Dói. Pensar dói. A gente gosta de falar isso, mas o pregador aqui mostra para mim e para você que isso não é verdade. Gastar tempo com investigação, com busca do conhecimento, isso traz para nós enfado. E o pecado fez isso comigo e com você. A queda, ela tornou esse trabalho debaixo do sol algo enfadonho, algo complicado, algo difícil. Então Salomão, ele tem e tinha, né, autoridade para falar isso. Ele é alguém versado, ele é extremamente inteligente, ele é alguém assim fora da curva. Olha o que a Bíblia diz sobre Salomão. Deu também Deus a Salomão sabedoria grandíssima, entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que de todos os do Oriente e que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes, de todos os povos que vinha gente a ouvir. De todos os povos vinham gente a ouvir a sabedoria de Salomão. E também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sabedoria. Ele tinha gabarito, ele tinha currículo para falar. Imagina, maior que a sabedoria dos egípcios. Imagina, já pensou se Salomão visitou o Egito? Ele chegou lá e falou: ei, essa pirâmide vocês estão fazendo do jeito errado. Olha, alguém que todo mundo queria ouvir o conselho dele. Alguém que é extremamente inteligente, capaz. O texto bíblico está lá em 1 Reis 4, 29, o que eu li aqui. Ele entendia de animal, ele entendia de botânica, ele entendia de tudo. Esse cara era brincadeira. Ele era o Google. Sabia tudo. A bênção de Deus atingiu esse homem de maneira tal que o conhecimento era algo natural dele. Ele investigava, ele conhecia. Esse era Salomão. Salomão, meus irmãos, ele tinha autoridade para expressar esse sentimento de infelicidade. Ele era alguém tão inteligente, tão sábio, tão versado, que ele poderia dizer: infelicidade, enfadonho, essa busca é cansativa. E é interessante que eu e você, de um modo geral, às vezes nos sentimos assim. Conhecimento para nós traz essa tristeza. Por exemplo, quando eu e você sabemos de comentários desonestos a respeito de nós, é um tipo de conhecimento que traz dor. Não é um conhecimento que a gente gosta, né? Coisas que nós não temos e gostaríamos de ter, traz para nós também essa infelicidade. Algum conhecimento ou coisas que nós acreditamos merecer, mas nós nunca recebemos. Isso traz infelicidade, traz uma frustração. Eu saber que algumas coisas eu não vou ter nunca. Então, ele está certo. E até as frustrações diárias da vida, né, todas essas circunstâncias, a vida vivida debaixo do sol, ela traz um certo grau de infelicidade, meus irmãos. Mas Eclesiastes diz algo mais frustrante ainda. Então, essa infelicidade que ele está trazendo para nós aqui numa reflexão, e a palavra usada no hebraico, ela é mais negativa ainda. Ela se refere não somente a algo ruim, mas a algo mal. É a ideia de um estado de infelicidade moral, não emocional. Não é só um sentimento ruim, é um estado ruim. Nós somos assim, fruto do pecado. Então o problema não é que a vida não nos deixa infelizes, mas é porque ela em si é má. A vida vivida parece que ela não anda, né? Não é só um trabalho infeliz, é um trabalho mau. O pecado, ele quebrou, ele manchou, ele maculou. É por isso que a perspectiva de Salomão, ele marca o debaixo do sol, para que eu e você nunca percamos de vista essa ideia do que o pecado fez.
Ele atingiu tudo e todos de maneira profunda. Não há nada que o pecado não afetou. Então tudo aquilo que nós colocamos à mão é mal, porque o pecado fez isso comigo e com você. O pecado fez com que a busca pelo conhecimento, o trabalho e tudo que há debaixo do sol se tornasse um fim em si mesmo. Você já viu pessoas dando depoimento? Você conversa com pessoas velhas que trabalhou, que buscou, que adquiriu, que construiu impérios, que são referências em algumas coisas, mas ele fala assim: isso não é nada. Eu vi uma entrevista do Mike Tyson, e o Mike Tyson colocou aquele tanto de cinturão dele, e o entrevistador: como que você se sente olhando para isso aqui? Nada. Isso não é nada. Pessoas dão a vida para ter aquele cinturão. Acham que, nossa, eu vou trabalhar, lutador, né? Quando eu ganhar esse cinturão, eu vou ter tudo na vida. E o Mike Tyson, cheio de cinturão, não é nada. Por quê? Porque é isso que o pecado faz. Não tem graça. Eu vi uma entrevista e eu li um político, ele é um teólogo, um teórico britânico. Ele escreveu mais de 20 livros sobre política, literatura e economia. Um cara extremamente inteligente. Olha o que ele disse: vejo de modo claro que alcancei praticamente nada. O mundo de hoje e a história do formigueiro humano dos últimos 5 ou 7 anos seriam exatamente os mesmos se eu tivesse jogado ping-pong em vez de participar de comitês e escrever livros e memorandos. Portanto, vejo-me obrigado a fazer uma confissão um tanto ignominiosa de que, numa longa vida, tenho acumulado entre 150 e 200 mil horas de trabalho perfeitamente inútil. Olha, alguém que produziu, escreveu, alguém que ensinou, alguém que olha para tudo isso e fala: não serve para nada, porque é isso que o pecado fez comigo e com você. Essa busca por coisas, no final das contas, não serve para nada. Então essa dura tarefa de buscar, meus irmãos, o sentido da vida através do conhecimento, Salomão, que é alguém que fez isso, ele vai dizer que é vaidade. E aqui ele vai falar nesse texto que é a primeira vez, né, no verso 14, que ele acrescenta o correr atrás do vento. Debaixo do sol não tem sentido a vida. Debaixo do sol é assim. Por isso que no verso 14 ele vai dizer assim: ó, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade. E aqui é a primeira vez que ele coloca a frase: é correr atrás do vento. Vaidade. É isso que ele diz aqui. Quando você busca o sentido da vida, buscando conhecimento, diploma, ele vai dizer: é correr atrás do vento. É vapor, é fumaça. Se você conhecer pessoas que frequentam a academia, não a de musculação, né, a academia, a faculdade, as pessoas que buscam os seus títulos, são pessoas que buscam, correm atrás, e Salomão está dizendo: ei, isso é correr atrás do vento. Eu li um livro que eu fiquei chocado. Ele traz uma pesquisa, que pesquisas de mestrado, doutorado e PhD, só 3 ou 4 pessoas que leem. Você que fez e os 3 avaliadores da banca. A não ser aquelas pouquíssimas teses de mestrado ou doutorado que viram livros. E tem que ser muito bom livro para mais de uma pessoa ler. Então observa toda essa produção de conhecimento que o mundo tem. Talvez 4 pessoas leram. Você gastou uma vida. Se você conhecer alguém que fez mestrado, doutorado, você vai ver que a vida dele não foi fácil. Ele gastou tudo que ele tinha. E isso afeta todo mundo que está em volta, para chegar no final dessa jornada inútil. Não serviu para nada. Salomão, ele sabe o que ele está dizendo. Então, é a primeira vez que ele introduz essa metáfora de correr atrás do vento. Você pode fazer isso, você pode buscar conhecimento, você pode produzir, você pode fazer, mas o que você está fazendo é correr atrás do vento. E você e eu sabemos que correr atrás do vento não tem como você pegar ele, não tem sentido.
A vida debaixo do sol, a vida sem Deus em perspectiva, a vida sem Cristo é correr atrás do vento. Você vai tentar buscar, preencher, correr, mas no final você não pega nada. Não tente viver por si só. Não apoie na sua sabedoria, no seu conhecimento. Isaías, Provérbios, ai daqueles que renunciam ao conhecimento, à sabedoria de Deus e buscam o seu próprio conhecimento. Salomão em Provérbios ele vai dizer, ó, não sejam sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Salomão diz isso lá em Provérbios. E aí, no verso 15 aqui, ele traz um provérbio. Ele vai dizer, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. O sábio, ele olha para a vida e ele chega a uma conclusão. Tem coisa debaixo do sol que é torta. Não tem o que eu e você fazemos. Não tem o que fazer. Tem coisas distorcidas, tem coisas que por mais que eu e você tentamos consertar, não conserta. A vida não é como uma porta amassada que você fala, vou desamassar. Não é um carro que você bate e você fala, vou consertar. Tem coisas na vida, o pecado afetou a mim e você de maneira tal que tem coisas que eu e você nunca vamos consertar. Eu vi essa semana, alguém disse que a fortuna, 1% da fortuna dos bilionários aí acabaria com a fome do mundo. E por que não acaba? É uma coisa que é torta e que ninguém acaba com essa coisa torta. Por mais que você tente, traga esboço, traga o Excel, a planilha, o demonstrativo, a pesquisa e diz, tem como fazer. Por que ninguém dá conta de fazer? O pecado fez isso comigo e com você. E o pecado, o engano do coração, ele é tão forte que ele mostra para nós a possibilidade, mas nos engana na hora de entregar. Eu lembro do desenho do Pica-Pau, quando ele queria fazer o pé de pano correr e ele amarrava uma cenoura na frente do pé de pano assim. E é isso. A gente está com a cenoura amarrada na frente, a gente acha que vai pegar a cenoura, a gente corre, e a gente vai para onde os nossos desejos e o nosso coração leva, mas a gente nunca pega a cenoura. É por isso que o vazio só aumenta, por isso que o buraco só aumenta, porque a gente está em busca de coisas que preenchem debaixo do sol. Na vida, meus irmãos, sempre buscamos um modelo ideal para as coisas. Nós gostamos de gastar toda a nossa energia para endireitar o que é torto. Mas Salomão está dizendo assim, ei, o que é torto não se endireita. Principalmente quando Deus quer que permaneça torto. Não tem o que fazer. É assim que funciona. Debaixo do sol, não importa a força que você se concentre no torto, ele nunca se endireitará. Na parte B ele vai dizer assim, ó, e o que falta não pode calcular. O sentido aqui é assim, ó, o que é torto não pode endireitar e o que você não tem não pode ser contado. É aquela ideia que eu e você gostamos de dizer. E aí, você passou no concurso? Ei, rapaz, se eu tivesse acertado aquela questão ali, eu tinha passado. E deu certo aquele negócio lá, se... Então a ideia aqui, que ele está colocando aqui, o que falta não pode calcular, é esse ditado que a gente tem na nossa vida de se. E o se parece que é algo tão simples, não, se tivesse acontecido. Então é isso que ele está querendo transmitir para nós. Se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse comprado, se eu tivesse... rapaz, quando eu cheguei aqui em Lucas, se eu tivesse comprado aquele lote que o cara me ofereceu por 5 mil, hoje ele está valendo $500 milhão. Se... Não adianta. A gente fica só no se. Então é aquela sensação estranha, né? Quando nós tentamos preencher a vida, achar sentido e verdade, mas no fundo fica aquela sensação de que há algo seriamente errado. E sem dúvida, nós não conseguimos forçar a vida a se adequar à nossa vontade simplesmente exercendo sabedoria humana. Meus irmãos, há tantas coisas que nós não conseguimos mudar. Olha os nossos filhos, nós que criamos. E cada vez que eles crescem, a gente percebe a fotocópia xerox autenticada nossa. E a gente conseguiu imprimir neles não só as nossas virtudes, mas também os nossos pecados.
Eu tenho aprendido a amar minha sogra. Eu amo minha sogra hoje mais do que ontem. Porque eu tenho visto cada vez mais a minha sogra lá na minha casa. Eu não tenho como eu não amar minha sogra. Ela é igual à minha mulher. Só me resta, então, amar minha sogra. E eu tenho aprendido a amar minha sogra, que eu olho para a Janinha, como é igual a minha sogra. Não posso falar mal da minha sogra. Como que imprimiu desse jeito? Coisas que a Janinha não gosta na mãe dela, e ela faz igual. E eu falo, Senhor, me ensina a amar a minha sogra. Porque, e eu acho que ela vê meu pai em mim, minha mãe também, a gente está impresso nessa dinâmica. Não tem como mudar. E eu orei, e Deus falou para mim, ama essa mulher, agora eu tenho que amar duas. E aí eu tenho uma lá em casa e tem a original. Olha, porque eu vou tentar mudar, não tem como mudar. Não tem. Principalmente quando não é algo pecaminoso. Já parou para pensar? A gente quer mudar na nossa família, na nossa vida, nos nossos amigos, nos nossos filhos, algo que só nos incomoda. Vocês lembram de eu falar da geladeira? Não incomodo mais com a geladeira. Mentira, eu incomodo com a geladeira. Eu não brinco mais por causa da geladeira. Porque agora quem deixa a geladeira aberta são os três lá em casa. Você já entendeu? Eles vão pegar uma garrafa, deixa a geladeira aberta e vai encher a garrafa. Às vezes fica 1 minuto e meio a geladeira, eu pergunto, para que deixar a geladeira aberta? Não adianta eu explicar a física da geladeira que perde calor. Eles deixam. O que me resta fazer? Não vou tentar endireitar o que é torto. Eu vou amar meus meninos e minha mulher que vai deixar essa geladeira. A não ser que eu compre uma geladeira que apita, que eu sei que tem. Você está entendendo? Nós precisamos de mudar. Não fazer mudar. Salomão olha e fala assim, gente, tem coisa que não adianta. É por isso que a gente sofre nos relacionamentos, porque nós queremos mudar o outro e não a nós mesmos. E é mais fácil eu olhar para essas coisas, respirar fundo e falar assim, eu mudo o meu coração. E pronto. E aí eu convivo e pago a conta de energia e pronto. Não tem jeito. No verso 16 ele diz assim, ó, disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria, e todos os que antes de mim existiam em Jerusalém, com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Salomão aqui, meus irmãos, ele não é soberbo. Lembra? Aqui não é ele se engrandecendo, não, eu olhei aqui, ninguém... Não, ele está dizendo aqui algo que é verdade, é um fato bíblico. Deus dá testemunho da sabedoria, da inteligência, do conhecimento desse homem aqui. Ele está dizendo assim, ó, eu verifiquei, ninguém é como eu. Eu tenho o know-how para falar o que eu estou falando. Ninguém fez o que eu fiz. Ninguém fez como eu fiz. E tudo isso é correr atrás do vento. Eu adquiri conhecimento, eu investiguei, eu fui atrás. Mas não adiantou. Aí ele vai dizer no verso 17 e 18. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Pensar dói. Aprender, meus irmãos, traz dores. Aprender traz tristeza. Um escritor ele disse assim, ó, uma pessoa completamente treinada perdeu a ingenuidade. Às vezes a ignorância nos traz alegria. Você acha que aquela pessoa simples, que não tem conhecimento nenhum de economia, de política, que ela está numa casa simples, que ela não entende nada, você acha que ela está preocupada com o governo que entra, com o governo que sai, com a alta do dólar, com a alta do petróleo, com a saca de soja? Não, ela é feliz, ela não sabe nada. Para ela tanto faz o governo A, governo B, para ela tanto faz se chover, se não chover, ela não conhece. E um aspecto traz tranquilidade. Tem gente que até hoje sofre os requisitos da pandemia, por medo de outra pandemia. Tem gente aí que depois da pandemia faz bunker. Vi na televisão esses dias, o cara fez um bunker. Parece um mercado. O bunker dele é uma mercearia. Você pode ir lá fazer compra. Ele está preparado, não sei para quê. Loucura.
Ele olha para a situação, ele olha, vai ter guerra. Olha, aí ele olha para Israel, ele olha para o Irã, ele olha para o mundo, ele olha para os Estados Unidos, ele olha para o Brasil e fala, não tem jeito. Olha, ele começa a pensar, ele começa a analisar politicamente, economicamente, e fala, qual que é? Ele sofre, pensar dói. Enquanto o outro está lá na beira do mato, levanta 5 horas, faz um paieiro, senta na beira do corvo, pesca, come, planta, rega, dá alimento para o porco, mata uma galinha, e tranquilo. Então, meus irmãos, pensar dói. Muita sabedoria é muito desgaste, muita perda, grande tristeza. Quanto mais conhecimento que eu e você obtemos, mais certeza nós temos que tudo que é torto, falta algo para preencher na vida debaixo do sol. Eu e você precisamos de esquecer qualquer resultado positivo num esforço meu e seu para encontrar sentido na vida através de aumentar o conhecimento, a sabedoria. Porque isso tudo divorciado de Deus, meus irmãos, é correr atrás do vento. É nada, é nada. É por isso que o que regula a minha vida e a sua é glorifica a Deus. Se tudo que você fizer na sua vida, se você primeiro responder a pergunta, eu vou trabalhar nisso, vai glorificar a Deus? Eu quero fazer isso, glorifica a Deus. Glorifica a Deus, meu irmão, você resolve a maioria dos seus problemas da vida. O problema é que a gente pensa em nós mesmos. Você quer ver a maioria das pessoas, talvez vocês que mudaram para Lucas Rio Verde, que são crentes, a última pergunta, ou talvez nem perguntaram, lá tem igreja? E não é qualquer igreja, lá tem uma boa igreja, uma igreja bíblica, uma igreja que ensina a palavra de maneira séria, santa. Lá tem uma igreja para que eu possa mudar para lá? Não! Talvez você nunca pensou nessa perspectiva. Você pensou assim, lá está dando dinheiro, o pessoal ganha dinheiro, tem muita gente que eu conheço que foi para lá, melhorou de vida. Crente! Crente! Então observa, meus irmãos, nós fazemos planos, traçamos projetos e nós não colocamos Deus na coisa. E aí depois a gente fica, Senhor, onde eu errei? Você errou lá no início. Você não colocou Deus nesse negócio, você não perguntou para Deus, Senhor, é da sua vontade? E esperou Deus responder através das pessoas, da palavra. Porque às vezes Deus grita para nós, pertinho, com aquelas pessoas que nós não gostamos. E Ele está falando, ei, não faz isso não, você é louco. Mas quem é você para falar para mim? É você alguém que está sendo usado por Deus para te acender uma luz. Não vá, não faça! Meus irmãos, é isso que a gente faz quando você tenta buscar fazer qualquer coisa divorciado de Deus. É isso que acontece. A pergunta, há alguma sabedoria que nos preencha esse buraco que o pecado, que a queda deixou? Claro. É por isso que Salomão nos chama a olhar acima do sol. Nós sabemos que a vida é muito mais do que debaixo do sol, meus irmãos. A vida é acima do sol. E acima do sol eu e você temos todas as respostas aos nossos anseios. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, conhecer a Deus, se relacionar com Deus, buscar, Senhor, o que o Senhor diz sobre tal coisa? Buscar conselhos sábios de pessoas sábias, que pensam numa perspectiva acima do sol. Nós precisamos de desenvolver isso. Conhecimento é algo bom, desde que venha acompanhado do temor a Deus. Quantas pessoas extremamente inteligentes, conhecedores de tantas coisas, dá tiro na cabeça, amarra uma corda no pescoço, toma veneno, pula do prédio. Um cara lá em Goiânia suicidou com 58 milhões de reais na conta corrente. Talvez você falava, se você me desse esses 58 milhões. Talvez a solução para a sua vida, talvez não, a solução para a sua vida não é, porque falta dinheiro, porque a hora que minha mulher melhorar, a hora que meu marido melhorar, não, a solução é Cristo, é descansar em Deus. A resposta, a sabedoria que nós precisamos é temer a Deus e buscar sabedoria que vem do alto.
Eu e você, nós precisamos da revelação especial que é a Bíblia, para nós entendermos a revelação geral. É através da Bíblia que nós interpretamos o mundo e não ao contrário. As pessoas interpretam a Bíblia a partir do mundo. Não, está escrito isso aqui na Bíblia, mas eu acho que... Não! Não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. É por isso que Salomão fala, Isaías fala, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Mas nós, na nossa sabedoria, nós achamos que sabemos muito mais e não sabemos. Quando você vai olhar para a história, os grandes pensadores, os cientistas, eles fizeram de Deus a sua capacidade de fazer. Dá um Google na história. As maiores invenções, as maiores descobertas são de homens capacitados, de grande conhecimento, sem recursos que tem hoje, mas que tinham temor de Deus. Homens que colocaram o seu conhecimento debaixo do conhecimento de Deus. E nós vemos hoje também pessoas que Deus deu conhecimento, que Deus muniu de inteligência, e eles usam essa própria inteligência para dizer que Deus não existe. Olha que loucura. Olham para isso tudo aqui e vai dizer, não, isso aqui é fruto de uma explosão, o acaso. Ei, olha... Então quer dizer que aquela arara bonita que a gente vê aqui em Lucas do Rio Verde, aquilo ali é um processo evolutivo de milhares e milhares e milhares de anos? Você acha que nada chega numa arara bonita daquela? Não tem jeito. Meu irmão, na verdade o pecado ele só estraga as coisas. Nasceu lá em casa três coisinhas bonitinhas. Gente do céu. Eles foram crescendo e foram piorando. Eles começaram a responder, eles começaram a brigar, morder. E eu falei, uai, porque o pecado fez isso. O pecado fez isso. Os nossos filhos, aquela coisinha mais linda, indefesa, hoje briga com a gente. Desrespeita a gente. Não quer ouvir a gente. Isso que o pecado fez. O pecado ele não melhora nada, ele só estraga. Estraga a mim, estraga você. Então tudo divorciado da sabedoria de Deus, a sabedoria revelada nas Escrituras, é enfado, é cansaço, é correr atrás do vento. E nós precisamos de voltar para o Senhor. Jesus é a saída, a sabedoria de Deus é a saída. Jesus ele é a imagem visível do Deus invisível. Hebreus vai dizer que nele foram criadas todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, tudo nele subsiste. Em Cristo estão os tesouros do conhecimento. É Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. É tudo o que nós precisamos, é Cristo, Jesus, aquele que morreu na cruz. Ele está vivo, ele não morreu, ele ressuscitou. Ele está vivo, em carne e osso no céu. E ele vai vir nos buscar. Ele que tem todo o conhecimento, ele que revelou isso aqui para nós. A nossa sabedoria deve ser a dele. O nosso conhecimento deve estar sob o conhecimento dele. Isso é humildade. A nossa dependência é dele. Nós não somos capazes, mas nele nós somos. Nós não temos poder, mas ele tem todo o poder. Então eu e você precisamos olhar para Cristo. Cristo é a sabedoria personificada. Provérbios vai dizer assim, ó, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Só Jesus, meus irmãos, pode endireitar o mundo que é torto. Só Jesus que redime. Aquilo que é torto, Cristo é o carpinteiro que trabalha e desentorta. Cristo é o que pode fazer tudo novo. É Jesus. Por isso que o próprio Jesus ele vai dizer, ei, olha para mim, aqui está quem é maior que Salomão. E os fariseus queriam pegar ele. Eu sou maior que o Salomão. Eu dei a sabedoria para Salomão. Um autor vai dizer assim, ó, se a sabedoria de Salomão é como a areia do litoral, a sabedoria de Cristo é como a areia que se tornou em diamantes. Ele é o dono da sabedoria, ele é a sabedoria. A busca pela sabedoria e o conhecimento sem Jesus, meus irmãos, não responde sobre o sentido da vida. O que é a vida sem Jesus? Você não responde essa pergunta.
A obra de Jesus na cruz, ele julgou a sabedoria humana, terrena, e revelou a extensão, o poder e a sabedoria de Deus. Paulo, ele vai dizer assim, 1 Coríntios 1, 18 a 25. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para nós, que fomos chamados, tanto judeus como gentios, gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Que eu e você possamos estar sujeitos à sabedoria de Deus, buscar a sabedoria de Deus, o Cristo da sabedoria. A vida não tem sentido em buscar mais conhecimento, mais sabedoria, mais saber, não vai te trazer mais conforto, vai te trazer mais dor, mas mais Cristo, mais Jesus, mais conhecimento dele, vai te trazer vida, vai te trazer paz. Talvez não vai responder todas as suas dúvidas, mas vai encher o seu coração de algo que eu não tenho como te explicar, mas que eu sinto, que você sente. Essa paz que eu sinto em minha alma é Cristo Jesus, meus irmãos, que me salvou, que te salvou. E as portas da graça ainda estão abertas. Que eu e você possamos responder de maneira alegre, constante, e voltar ao Senhor e renunciar à nossa sabedoria, dizendo: Cristo, só o Senhor é Deus. Que nós possamos ser igual Pedro. Você quer ir para onde, Pedro? Nós vamos para onde, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida, as palavras de sabedoria, é só o Senhor. Então que eu e você, meus irmãos, possamos correr para aquele que é sábio, para aquele que é bom. Então não reclame da vida. O todo sábio, poderoso, te colocou aonde Ele quis, do jeito que Ele quis. Então sirva a Ele com alegria, porque Ele não erra, Ele é bom. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ame Jesus, busque Jesus, cresça em Cristo Jesus. Amém?